Explosão de meteoros draconídeos, apresentado por ciência na NASA. Você já sentiu como se o céu estivesse caindo? Em 8 de outubro você pode estar certo. A Terra vai passar por uma corrente de poeira do cometa 21P Jacobini-Zinner, e o resultado pode ser uma tempestade de meteoros draconídeos. Estamos prevendo até 750 meteoros por hora, visíveis principalmente sobre o Oriente Médio, norte da África e partes da Europa, diz Bill Cook do Escritório de Ambiente de Meteoróide da NASA. A cada 6 anos e meio, mais ou menos, o cometa Jacobini-Zinner passa pelo sistema solar interno. A cada visita, ele deposita um filamento estreito de poeira ao longo do tempo, formando uma rede de filamentos que a Terra encontra todos os anos no início de outubro. Na maioria dos anos, passamos por lacunas entre os filamentos, talvez apenas roçando um ou dois conforme passamos, diz Cook. Ocasionalmente, porém, batemos em um quase de frente e os fogos de artifício começam. 2011 pode ser um ano. Os meteorologistas da NASA e de outros lugares concordam que a Terra está caminhando para 3 ou mais filamentos em 8 de outubro. Encontros múltiplos devem produzir uma série de explosões variáveis, começando por volta das 16, horário universal, com atividade mais forte entre 19 e 21, horário universal. Estimativas da taxa de meteoros variam de dezenas a centenas de meteoros por hora. Um meteorologista respeitado, Paul Wiegert, da University of Western Ontario, diz que a taxa de meteoros pode chegar a 1000. A definição de uma tempestade de meteoros não seria a primeira vez. Encontros próximos com filamentos empoeirados produziram tempestades de mais de 10.000 draconídeos por hora em 1933 e 1946, com explosões menores em 1985, 1998 e 2005. Meteoros do cometa Jacobini-Zinner fluem da constelação do norte de Draco, daí seu nome. Draconídeos estão entre os meteoros mais lentos, atingindo a atmosfera a uma velocidade relativamente lenta de 20 km por segundo. O ritmo lento dos meteoros draconídeos minimiza seu perigo para satélites e espaçonaves e os torna visualmente distintos. Um draconídeo planando vagarosamente pelo céu é uma visão linda, diz Cook. Infelizmente, muitos dos draconídeos deste ano não serão vistos. O brilho da Lua quase cheia reduzirá o número de meteoros visíveis sobre a Europa, África e Oriente Médio em 2 a 10 vezes. A situação é ainda pior na América do Norte, onde a chuva ocorre em plena luz do dia, aproximadamente do meio-dia às 17, horário de verão do leste, obliterando completamente a exibição. Isso não está impedindo um grupo de estudantes do ensino médio de Bishop, Califórnia, no entanto. Eles planejam observar a chuva da estratosfera, onde o céu é totalmente preto mesmo ao meio-dia. Liderados pela ciência de Tony Phillips, da NASA, os 12 alunos têm lançado balões de hélio para a borda do espaço desde maio de 2011. Com mais de 95% da atmosfera da Terra abaixo do balão, o céu acima parece quase tão preto quanto seria visto de uma nave espacial, perfeito para a astronomia. Os alunos vão pilotar uma de nossas câmeras de meteoros de baixa luminosidade na carga útil de seu balão, diz Cook. Espero que eles capturem algumas bolas de fogo draconídeos para analisarmos. Elas podem ser as únicas que conseguiremos. Fique ligado para os resultados após 8 de outubro. Para mais notícias sobre coisas piscando no céu noturno, visite science.nasa.gov.